Olá, meus queridos. É com grande alegria que eu volto aqui para conversar com vocês após mais de 6 meses aí sem trazer nenhum vídeo para o canal. Eu dei uma baixada assim, descansei, eu passei por situações difíceis aí na minha vida e faz parte, né? A vida é movimento, às vezes a gente está super empolgado, faz muitas coisas, outras vezes cansa um pouco, precisa descansar, precisa retomar o fôlego. E há algum tempo eu venho adiando, mas agora eu entendi e o universo me trouxe vários sinais de que era hora de voltar e que era hora de trazer uma mensagem para vocês. Então eu tô aqui, espero que você fique comigo até o final do vídeo, porque pode ser que faça muito sentido e pode ser que traga uma reflexão bem importante e que mude sim o curso da sua vida. Então eu quero começar compartilhando uma história que eu conheci através da professora Lúcia Helena Galvão, que é uma mulher que eu adoro e sempre ouço muito os conteúdos dela. E quando eu ouvi essa história, me chamou bastante atenção, me tocou e ficou ressoando aqui dentro, ressoando. E quando algo me chama dessa forma, é porque aí tem coisa. Então eu acho que se me tocou, talvez também seja importante para vocês também. Pode ser que também toque vocês. Né? Essa história é a história da Batalha de Maratona. Ela aconteceu 490 anos antes de Cristo, mas ela só foi relatada um século após Jesus, né? Então houve um lapso aí bem grande até ela ser relatada e por isso a gente não tem certeza de tudo o que aconteceu. Mas tem algumas coisas que são relatadas nessa lenda ou nessa história e que são muito importantes e muito interessantes e trazem uma reflexão maravilhosa, né? O Império Persa, nessa época, eles buscavam dominar toda a Grécia. Dentro da Grécia tinha a cidade de Atenas, né? E o plano dos persas era desembarcar na praia de Maratona e marchar até a cidade de Atenas. Eles iam então vencer, obviamente, os soldados da Grécia. E a promessa que eles fizeram é de que chegando na cidade, eles iam violar as mulheres e matar todos os filhos na frente delas. Então os atenienses, quando eles saíram para a batalha, eles deixaram uma ordem para as mulheres, né? Sabendo dessa promessa dos persas, eles falaram o seguinte: olha só, se a gente não aparecer aqui dentro de determinado tempo, algumas histórias falam 24 horas, outras falam em 3 dias, se a gente não voltar aqui vitoriosos, então vocês vão fazer o seguinte: vocês vão matar as crianças e depois vão se matar. E isso foi o acordo que eles fizeram, foi a ordem deixada para as mulheres e que obviamente elas fariam, porque se o exército persa chegasse ia ser uma tragédia absurda. E os persas estavam com um exército muito mais poderoso, com maior número, com melhor treinamento, com mais armas, né? A proporção que se fala é de que eram em 15 mil soldados atenienses versus cerca de 100 mil soldados persas, com mais de 600 barcos chegando na costa. Quando os atenienses souberam que eles estavam chegando, os persas, eles pediram ajuda para Esparta. E teve um soldado chamado Fidípides, que ele foi enviado e ele correu cerca de 200 quilômetros, indo até Esparta, pedindo ajuda para Esparta e depois voltando até Atenas. Infelizmente eles não conseguiram ajuda. Esparta disse que poderia ajudar, mas que os seus homens chegariam em 6 dias. Só que Atenas não tinha 6 dias. Os persas já estavam prestes a desembarcar na praia de Maratona. Então Fidípides chegou, mas não veio ajuda. E eles tiveram que partir para a batalha. E contra todas as chances, os atenienses venceram essa batalha. Só que demorou um pouquinho mais do que eles tinham planejado. E aí o general enviou um mensageiro, Fidípides, que ele era, além de um soldado, um atleta de ponta da Grécia. E ele, depois de ter corrido 200 quilômetros, de ter estado em batalha, ele foi enviado para dizer uma mensagem para aquelas mulheres, para aquelas crianças que estavam na cidade de Atenas, esperando para saber se, meu Deus, será que nós vencemos e deu tudo certo? Ou será que nós perdemos e os persas estão chegando? Fidípides foi enviado para o mais rápido possível chegar em Atenas e dizer que eles tinham vencido a batalha. Então Fidípides teve que correr esses 42 quilômetros, né? Dá um pouquinho mais, cerca de 42 quilômetros que separavam a costa lá de Maratona da cidade de Atenas. Ele deu tudo de si, correu e, estando exausto, depois de tudo que ele tinha passado, ele conseguiu chegar na cidade. Falou uma palavra: vencemos. E caiu morto depois de entregar essa mensagem.
Quando eu vi essa história, me tocou muito, né? Imagina uma época que não tinha televisão, não tinha internet, não tinha rádio, como é que aquelas mulheres iam saber se elas tinham ganhado ou não? Então, a maneira de comunicar era essa, alguém sair correndo e contar o que tinha acontecido. E imagina a missão que esse atleta, que esse soldado recebeu. Se ele desabasse no caminho, se ele não aguentasse de cansaço, se por qualquer motivo ele desistisse ou desanimasse, a cidade inteira ia ser destruída. Os atenienses iam chegar lá e não ia ter filhos, não ia ter mulheres, não ia ter anciões, talvez ia estar tudo destruído por causa da promessa que os persas tinham feito. Então, sobre Fidípides pesava uma grande responsabilidade. Ele tinha que correr e entregar uma mensagem, uma palavra: vencemos. Então a vida de todos seria poupada e tudo estaria dando certo, né? E foi o que aconteceu, deu certo. Só que ao custo da própria vida desse soldado, desse atleta. Então a questão é que me trouxe essa reflexão e eu trago para ti também. Qual é a mensagem que a gente precisa entregar para o mundo? Eu acredito de todo o meu coração e sinto isso dentro de mim, que a gente tem uma centelha divina, que a gente tem algo aqui que a gente sabe que, puxa, fica ardendo aqui dentro e que a gente precisa transmitir, precisa falar, precisa entregar. Às vezes é um dom, um talento, uma arte, uma mensagem, algo que queima dentro da gente e que a gente sabe que a gente precisa levar isso para o mundo. Só que muitas vezes, por causa da correria da vida, a gente vai deixando para depois, a gente vai, agora não dá, né? Eu preciso conquistar um trabalho, eu preciso criar meus filhos, eu preciso fazer determinadas coisas, e aquilo que a gente sente que arde dentro de nós, que é um propósito, que é uma missão nessa terra, a gente acaba deixando para depois, e muitas vezes não faz. E eu pensei, qual é o custo disso? Né? Qual é o custo disso? Quantas pessoas que talvez a gente impactaria e que a gente não vai impactar porque não cumpriu a nossa missão, porque não levou essa mensagem. Então, assim como Fidípides, eu me inspiro nele para estar aqui hoje conversando com vocês e trazendo essa mensagem, para também inspirar vocês a fazerem a diferença no mundo e a deixarem aquilo que está dentro de vocês vir à tona. Então, é aquela coisa que você sabe que é sem egoísmo. Porque se a tua vida terminar após, tá tudo bem, porque valeu a pena porque tu entregou a mensagem. Então a tua vida não vale tanto quanto aquilo que para o que tu foi enviado, para aquilo que tu tem que fazer, né? E só a gente mesmo é que sabe o que é essa fagulha que queima lá dentro, tá? Então, se ele não tivesse conseguido, quanta destruição teria? Mas porque ele fez aquilo, ele salvou toda uma cidade, ele fez com que aquela luta lá tivesse valido a pena para os soldados, né? E cada um de nós, como uma música, que é como se a gente tocasse todos juntos uma música, e cada um de nós é responsável por uma nota, que a gente precisa soar essa nota, e soar da forma mais perfeita possível, porque se vier uma nota desafinada, ela atrapalha. Se a gente deixar de emitir essa nota, a gente vai deixar de ter feito a nossa parte aqui. Então, que nós possamos tocar a nossa nota dentro dessa música do todo, que nós possamos trazer essa mensagem e fazer aquilo que nos cabe dentro da nossa missão, nessa existência, enquanto seres humanos, nessa vida. E que a gente entenda a responsabilidade que é cada pequena coisa que a gente faz. Uma outra história que eu acho que dentro desse contexto pode servir muito bem e que me chamou a atenção foi de um motorista de ônibus que, em uma parada, ele tinha uma pessoa... Sabe quando a pessoa está chegando na parada e o motorista arranca e não abre a porta e segue em frente? Aconteceu com um motorista que tinha uma pessoa chegando, mas ele já, de repente, estressado, partiu e não abriu a porta para aquela pessoa que estava chegando. E ali na frente, alguns minutos depois, ele atropelou e matou uma pessoa. E aí você pensa, se é uma questão de segundos entre alguém ser atropelado ou não ser, caso aquele motorista tivesse feito aquela gentileza de abrir a porta para alguém que estava atrasado, ele teria evitado de atropelar alguém lá na frente. Então a vida, ela é cheia de coincidências, ela é cheia de pequenos detalhes, pequenas coisas, e a nossa trajetória aqui, ela é muito marcada por o que a gente faz nessas pequenas decisões, pelos detalhes daquilo que nos cerca e de como a gente age frente a cada situação.
Então fica aqui um chamado para que você preste muita atenção a todos os detalhes da sua vida e que você procure fazer sempre o seu melhor dentro daquilo que te cabe, dentro daquilo que é a tua atribuição. Que você jamais deixe de entregar a sua mensagem para o mundo, aquilo que arde lá dentro, aquilo que é sem egoísmo, que é cheio de amor, que na verdade a tua vida não importa tanto se o bem que tu fizer vai impactar da forma como tu acredita que impacta as pessoas. Então fica esse chamado para você também se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, para que a cada novo vídeo você consiga acompanhar meu conteúdo, que às vezes nesse mar da internet de tantas coisas publicadas, a gente acaba perdendo coisas importantes. Então não perde o contato aqui comigo. Tá? Aciona lá as notificações, se inscreve no canal e se você gostou desse vídeo, por favor, curte aqui embaixo e comenta aí, diz o que você acredita que pode ser a sua mensagem que você tem que entregar para o mundo. O que é aquilo que você faz de melhor, que é o teu talento, que você pode beneficiar outras pessoas com isso e que arde dentro de você e por mais que você às vezes fuja, você não consegue esquecer, tá sempre ali te chamando. E eu vou ficar muito feliz em ler os comentários. Também, se você souber de alguém que precisa ouvir essa mensagem, manda para esse seu amigo, que assim você vai estar sendo um fator de soma na minha vida e na vida dele também. Um grande abraço e tudo de bom para você. Que Deus te abençoe, que você prospere, que você realize os seus sonhos e que cada dia na sua vida seja melhor do que o anterior. Um grande abraço.